Bom dia, pela graça de Deus, mais uma vez o Senhor nos concede um dia maravilhoso, um dia no qual Ele nos presenteia com tantas e maravilhosas bênçãos, sem medida, as quais nós podemos nos alegrar. E uma delas é a Sua palavra, na qual nós podemos nos debruçar, nós podemos nos deliciar, né, ao buscarmos sabedoria que vem do alto, realmente através da palavra do Senhor que é viva e eficaz, profunda, cheia de graça. Vamos, antes de mais nada, orar e rogar ao Senhor a direção para as nossas vidas. Senhor, mais uma vez nós damos-te graças. Louvamos ao Senhor por mais um dia, louvamos ao Senhor por essa manhã, rogamos ao Senhor que continue nos sustentar. Sabemos que nada somos se não for por meio da tua graça. O Senhor que é tudo em nós. Se não fosse o Senhor, ó Pai, nada seríamos. Se não fosse o Senhor, ó Pai, certamente já teríamos sido consumidos. Bendito seja o teu santo e maravilhoso nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Continuando o estudo da semana passada, nós vimos a primeira parte sobre a questão de Paulo, e o Paulo fala dele o menor de todos os santos, né? Então, o menor de todos os santos, hoje estudaremos a segunda parte dessa lição, e do livro de J.R. Brides, Graça que Transforma, lição hoje de número 14. Efésios 3:8 é o nosso texto, tema. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E essa noção, o menor de todos os santos, ele fala mísero, micro. Então ele insignificante, mas o Senhor lhe deu essa honra, essa alegria, essa satisfação de poder pregar a palavra do Deus vivo, de ser um servo do Senhor. A graça maravilhosa do Evangelho é que a grande maravilha do Evangelho é que, por meio dele, Deus transforma os piores inimigos da fé em grandes servos. Nós vemos isso na própria pessoa de Paulo. E Paulo fala dele, olha, em outro momento eu fui perseguidor da igreja. E ele considera-se, então, o maior dos pecadores e o menor dos apóstolos. Entende realmente que nada merecia do favor de Deus e merecia, na verdade, era a ira do Senhor contra a sua vida, mas o Senhor foi misericordioso e gracioso para com ele e transformou sua vida, lhe abriu os olhos, né? Não só ali depois da sua cura, daquela cegueira, mas abriu o seu coração, os olhos do coração lhe foram abertos e ele pôde ver e entender e compreender que aquele a quem ele perseguia era o Rei dos Reis, era o Deus vivo, era o Cristo, aquele que veio, se encarnou, viveu entre nós, cumpriu toda a obra necessária para a nossa salvação e que está vivo à destra de Deus o Pai. Graça suficiente, graça suficiente. O ensino bíblico é claro, e é que a graça é suficiente para suprir-nos em nossas fraquezas. Paulo fala em 2 Coríntios 12:9, que depois de pedir algumas vezes ao Senhor que lhe amparasse, lhe tirasse um espinho na carne, nós não sabemos o que se trata esse espinho na carne, não sabemos se era uma questão física, se era... Alguns sugerem até que era a perseguição de um líder ali de uma sinagoga judaica. Nós não sabemos ao certo, mas era alguma coisa que importunava constantemente a Paulo, que trazia realmente ali realmente tribulação ali na sua vida, mas que foi permitido por Deus, aquele espinho na carne. Era uma obra de Satanás, mas naquele espinho que era para derrubar, para destruir a vida de Paulo, o Senhor então pega e fala para Paulo: Paulo, eu permiti isso para que você não se ensoberbecesse,
você não se ficasse cheio de si, mas que você permanecesse humilde. E o Senhor então fala em 2 Coríntios 12, 9, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então ele pega e fala, Senhor, obrigado. E não tirou o espinho, continuou. Mas ele fala, Senhor, obrigado. Obrigado porque eu sei que no Senhor eu, terei forças para realmente passar por toda e qualquer situação. Sei que eu não sou forte, mas eu sou fortalecido. Eu sei que eu não sou capaz, mas eu sou capacitado. Eu sei que eu não tenho vitória em mim mesmo, mas eu sou vitorioso em Cristo, meu Senhor. E assim ele pega e se coloca mais dependente ainda de Cristo. Isaías 26, 12. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras tu as fazes por nós. O Senhor é quem intercede por nós. Todas as nossas obras tu as fazes por nós. Nós vemos esse paradoxo em meio à nossa fraqueza, o Senhor é a nossa força. Somos fortes quando somos fracos. Sim, somos fortes quando somos fracos. Quanto mais fracos, mais realça, mais se destaca que nada somos, mas que tudo em Cristo somos necessitados do seu agir, da intervenção graciosa em nossas vidas. O contraste entre fraqueza humana e o poder divino é vívido nas Escrituras, também em Isaías 41, versículo 14 e 15. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor. E o teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que farei de ti um trilho cortante e novo, armado de lâminas duplas, os montes trilharás e moerás, e os outeiros reduzirás a palha. Então o Senhor pega e fala, olha, eu sei que você é um vermezinho, ó Israel, você não é nada, mas eu estarei intervindo em seu favor. A nação de Israel não era uma nação mais poderosa, merecedora, ou era uma nação mais santa por si mesma, mas Deus amou e escolheu um povo para si. Não porque fosse um povo forte, não. Era um povo pequenino, simples, mas o Senhor então agiu. Ali aquela nação frágil, mas pôde confiar no Senhor. E o Senhor então ajudou, fortaleceu a Israel. Ele lhes concedeu constantes e maravilhosas vitórias, na medida que eles permaneciam na presença do Senhor, confiavam no Senhor. Deus permite que estejamos completamente conscientes de nossas fraquezas para nos fortalecer com a sua força, a fim de que a glória seja dada somente ao seu nome. Então, muitas vezes nós passamos por diversas situações, e até o salmista fala, foi-me bom ter passado pela adversidade, pela tribulação, para aprender os teus decretos. Sim, Senhor, foi-me bom. E a gente fala, nossa, foi bom passar por adversidade, problemas. Sim, quando esses problemas nos trazem, nos levam mais para perto do Senhor. São maravilhosos problemas. São situações que o Senhor permite para que nós cresçamos. É como a academia. Nós podemos ir para academias, mas se nós não nos exercitarmos, né, nos equipamentos, não vai fazer diferença nenhuma. Você pode pagar a mensalidade da academia, mas isso não vai fazer com que você tenha um corpo saudável. É necessário, então, ali, uma dedicação, uma constância e um exercício constante para ser fortalecido. O Senhor nos fortalece. O Senhor gera esse fortalecimento em nossas vidas pelas várias situações nas quais nós passamos.
Quando nós nos tornamos conscientes da nossa fraqueza, Deus nos faz fortes nas suas mãos. Os deveres que Deus requer de nós são proporcionais aos recursos que nos estão disponíveis em Cristo. Cristo é quem nos capacita. Em Cristo nós somos fortalecidos. Nós temos essa intimidade, como diz em Gálatas, capítulo 3, nós temos nosso Senhor, essa identificação. Nós somos um só povo em Cristo, somos filhos de Deus em Cristo. Em Cristo nós somos tudo. Em Cristo é maravilhoso. Nós não somos nada por nós mesmos, mas em Cristo somos mais que vitoriosos, somos mais que felizes mesmo em meio a esse mundo. E não depende de situações nem de coisas, mas depende se estamos ou não em Cristo. E até nós vemos Josué falando isso, né? Olha, não sei o que vocês vão decidir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Escolhei, vocês vão servir ou não? Qual caminho que vocês vão tomar? O caminho que nós tomamos de servir ao Senhor faz toda a diferença na nossa vida. E, sim, quando nós reconhecermos ser impossível para nós realizarmos algo em nossa própria força, descobriremos o segredo da sua realização. Quando nós descobrimos que nada somos como o texto fala, um vermezinho. A gente não é nada sem Cristo, mas no Senhor. No Senhor somos esse povo amado, esse povo agraciado, esse povo que é alvo de misericórdia, da bondade do Senhor. Não porque fizemos alguma coisa por merecer, mas tudo é graça. Essa palavra tão linda, tão maravilhosa, tão significativa. Graça, graça. Graça sacrificial. O ministério cristão efetivo, em qualquer área, envolve sacrifício. Quando fala de sacrifício, as pessoas já... sacrifício? O que eu vou ter que sacrificar? A sua vida. Aquele que negar esse mundo por amor a Cristo, certamente esse vai ganhar, receber uma vida eterna. Aquele que morre por amor a Cristo, aquele que despreza todos esses subterfúgios, essas tentações passageiras, receberão o que é eterno, o que é maravilhoso. Satanás oferece constantemente, assim como ofereceu ao Senhor Jesus Cristo, oferece aos seus servos. Tenta tirá-los do caminho do Senhor, tenta tirá-los do serviço ao Senhor, tenta tirá-los do foco, que é esse serviço sim sacrificial. Quando Satanás tenta o Senhor, ele fala, olha, deixa disso, esse negócio de sacrificar, de ir para uma cruz, deixa disso. Mas o Senhor pega e rejeita. Satanás oferece um caminho fácil, mas o Senhor pega e fala, importa antes obedecer ao Pai. Sim, agradar ao Pai, agradar a Deus. Não, de forma alguma nós viemos a esse mundo para agradar-nos, ou agradar a carne, ao mundo, a Satanás. Nós estamos aqui para a glória do Senhor. Fomos criados por esse objetivo. Servir, sim. Isso porque ministrar é servir como um escravo. O hiperetas, o diáconos, a palavra diáconos, é uma palavra que denota isso, a questão de serviço, de estar ali afinco, servindo ao Senhor para a glória do Senhor, em obediência, em fidelidade, buscando realmente ali o bem-estar do corpo de Cristo. Nós, em certo sentido, todos nós devemos desempenhar o diaconato no sentido de servir. Devemos servir uns aos outros. Devemos ser doulos. Doulos é o escravo. E nós devemos, então, ou hiperetas, nós devemos servir, nós devemos sermos
submissos, nós devemos amparar, cuidar, zelar, nos doar em favor do próximo. O nosso Senhor nos deu esse exemplo magnífico lá na cruz do Calvário. Ele morreu não por bonzinhos, pessoas que o amavam, pessoas que queridas, pessoas boas. Não. Ele morreu por pecadores, por aqueles que eram seus inimigos. Ele morreu. 2 Coríntios 4, 5, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Sim, nós não somos senhores, nós somos servos de Cristo. Para servir como escravos, precisamos de disposição e sacrifício da própria vida. 1 Tessalonicenses 2,8. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, por isso que vos tornastes muito amados de nós. Estavam dispostos até a dar a própria vida por amor da igreja, por amor do povo de Deus. Temos esse desejo tão intenso de servir ao Senhor a tal ponto de dar a nossa vida em amor ao nosso próximo. Isso é um serviço sacrificial. Sacrificar-se, entregar-se sem reservas, ser tudo para com todos. 1 Coríntios 9, verso 22. Como podemos obter esse espírito sacrificial? 2 Coríntios capítulo 8 e 9 aponta para um exemplo prático ali na experiência da igreja da Macedônia. É interessante das igrejas ali da Macedônia, a generosidade dessas igrejas quanto à oferta aos pobres de Jerusalém. E tem algumas curiosidades, as igrejas ali da Macedônia, não é que disponibilizaram ali recursos e amaram e compraram, falaram assim, nós vamos investir em missões porque o caixa aqui da igreja está muito bom, nós estamos muito bem financeiramente, estamos muito tranquilos no nosso trabalho, estamos aposentados, temos tempo, está tudo bem, não estamos sendo perseguidos, então vamos ajudar a obra. Não, não era assim. Em meio a muita pobreza e provações, eles não ofertaram das sobras que tinham, mas do que tinham e lhes faria falta, eles ofertaram. Eles ofertaram acima de sua capacidade. Eles pediram com rogos o direito de ofertar. Eles falaram, nos deixa ofertar, por favor. Nos permita abençoar a vida de vocês. Sim, eles ofertaram a pessoas que sequer conheciam pessoalmente. Eles não conheciam porque foram lá, visitaram ali os pobres de Jerusalém. A gente foi visitar os pobres de Jerusalém, nós vimos a situação que eles estavam passando. Não, eles ficaram sabendo e tiveram realmente ali amor para com aquelas vidas que eles nunca tinham visto. Não tinham WhatsApp, câmera, não tinham fotos, né, fotografia, não tinha nada disso. Eles não visualizaram aquelas pessoas, mas as amaram. Mas as amaram em Cristo. Qual o segredo de sua oferta sacrificial? Foi a graça. 2 Coríntios 8, versículo 1, 4, 6, 7, 9, 19, capítulo 9, versículo 8 e 14, sempre fala disso. Nós podemos ver que a graça praticada foi a graça vista, conhecida, recebida de Jesus Cristo, que se entregou por amor a nós. 2 Coríntios 8, verso 9. 2 Coríntios 8, verso 9. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Cristo, sendo todo-poderoso, que estava
no trono de sua glória, ele se humilhou em forma de carne. Ele, sendo rico, se fez pobre. Ele, sendo rei da glória, estando ali na sua majestade, ele se humilha, se faz carne, vive em meio a pecadores, se coloca ali numa família humilde, pobre, foi concebido e ali estava como uma criança dependente. Imagina isso, o Todo-Poderoso se humilhando a esse ponto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Continuando, essa generosidade é uma ação de Deus nos corações dos crentes, capacitando-os ao desprendimento pela generosidade como fruto do Espírito Santo. Deus pode operar diretamente nos corações dos crentes. Deus, então, opera diretamente nos nossos corações e age, então. Texto 2 Coríntios 8, verso 16. Mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós. Cristo coloca esse mesmo desejo, essa mesma capacidade para viver. Nós devemos buscar, assim como Paulo faz em 2 Coríntios 8, 9, pelo escrito também em Romanos 15, 26, Romanos 15, versículo 26. Porque aprove a Macedônia, a Caia levantaram a coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Então ele mencionando essa contribuição. A persuasão de Paulo foi eficaz, pois os coríntios foram nomeados entre as igrejas ofertantes. E ali demonstraram com amor, plantaram realmente, e ali ofertaram. E Paulo fala, olha, não preocupa não, quem nos deu tudo foi o Senhor. E tem um propósito, O que temos, o que somos, tem um propósito. Se o Senhor nos capacitou para ser o que somos, se o Senhor nos deu o que nós temos, tem um propósito. Sim. Nós não podemos acumular tesouros sobre essa terra ou achar que vamos buscar glórias e honrarias desse mundo. Ainda que sejamos desprezados por esse mundo, ainda que sejamos os mais pobres e miseráveis desse mundo, mas certamente seremos ricos no mundo vindouro e honrados pelo nosso Senhor Deus. A graça de Deus nos basta. Ela é efetiva para nos capacitar ao serviço do ministério cristão. A recompensa da graça. Deus já é gracioso, Deus já nos concedeu o seu favor e nós vamos receber alguma coisa. Deus transforma a nossa indignidade de ministrar em dignidade em Cristo. Somos inadequados, mas Deus nos capacita na graça que está em Cristo, nos qualificando, nos capacitando para cumprir aquilo que Ele nos colocou nas nossas mãos, para realmente trabalhar, colocar as mãos no arado e servir ao Senhor, de estar ali conduzindo realmente de forma em meio à abnegação, meio à firmeza, a um espírito sacrificial, servir ao Senhor. Tudo é pela graça. Não há exigência nem aceitação de valor ou capacidade humana da parte de Deus. Deus não aceita nada do homem. O homem não fez nada para obter nada da parte de Deus. Qual é a relação da graça com os galardões, então? Se todos os nossos esforços são
resultados da graça de Deus, se nós não plantamos para receber algo de Deus, se nada que temos foi de nossa própria autoria, ninguém trouxe uma bolsinha ali do ventre materno, ninguém trouxe nada do ventre materno, a nossa própria vida é bênção do Senhor. Mas o que Deus promete galardões. Está lá em Mateus 25, 21. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo de teu Senhor. 2 Coríntios 5:10. 2 Coríntios 5:10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Olha só, será uma questão de mérito? Não, não é mérito. Nós não recebemos nada por mérito. O servo que serve faz mais do que obrigação. O trabalhador que cumpre ali o que foi estabelecido não faz nada mais do que sua obrigação. O escravo, quando serve, o servo, né, que faz a sua obrigação, não tem que receber, muito bem. Não, fez somente o que devia. Mas ainda assim, o Senhor é muito bondoso. Nosso trabalho, por mais duro que seja, não pode obrigar Deus a nos recompensar. Romanos 11:35. Aliás, Romanos, a partir do 34 é melhor. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Alguém foi conselheiro de Deus? Alguém deu primeiro a Deus para depois Deus falar assim, eu tenho que te pagar, né? Não, Deus não recebeu nada de ninguém. Nada de ninguém. Deus é Deus. Toda bondade, toda graça, todo dom procede das suas bondosas e maravilhosas mãos. Sim. Nada levaremos a Ele que não tenha vindo primeiro dele mesmo. Nada que temos, nada que façamos, tudo, o Senhor nos concedeu. Tudo. E quão difícil é o serviço sacrificial, né? Quando o Senhor pede o tempo, um pouco do nosso tempo, a dedicação dos dons que Ele concedeu, de recursos, e nós pensamos 1, 2, 3, falamos para o Senhor, Senhor, eu vou pensar, vou meditar. Tudo o Senhor nos concedeu. Tudo. 1 Pedro 2,5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. As melhores obras nossas não são nem mérito nosso, mas em Cristo. Nós somos capacitados pelo Espírito Santo do Senhor. Em Cristo nós somos o que somos, fazemos o que fazemos. Em Cristo. Quando voltamos para a parábola da vinha, em Mateus 20, percebemos no contexto que Cristo prometeu recompensar seus discípulos ali 100 vezes mais. E até a graça tem essa noção, né? É algo muito maior do que nós imaginamos. É imenso. É descomunal, né? Esse favor, esse bendito do nosso Senhor. E assim vemos o Senhor agindo dessa forma. Então, ali em Mateus 20, os galardões são possíveis
exatamente por causa da graça, pois a bênção é prometida mesmo que não merecida. E a graça ali é algo desmedido, 100 vezes mais. É imensa bondade do Senhor. Concluindo, como nós já vimos de outras vezes, essa é a história da graça, né? A nossa vida é a vida que reflete realmente a bondade do Senhor. Somos salvos pela graça, santificados pela graça. A graça nos sustenta em meio às angústias, às tribulações. A graça nos fortalece. Deus nos chama pela graça. Nós servimos na igreja pela graça e pela graça somos capacitados com dons para realizar ali os serviços de forma eficaz. Enquanto servimos a Deus, a sua graça torna o serviço aceitável, porque nós não fazemos por nós mesmos, mas o Senhor nos qualifica, o Senhor nos capacita. Essa união mística com Cristo, Ele que vive em nós, nosso viver agora é maravilhoso. E a gente tem que rogar sempre ao Senhor, Senhor, me dá constância, me enche do Teu Espírito, mais e mais. O Evangelho revela a justiça de Deus do começo ao fim, de fé em fé, como diz Romanos 1,17. A fé é a resposta apropriada ao chamado da graça divina. Portanto, toda a vida cristã é vivida debaixo da graça, sobre a graça, de conformidade com a graça. Tudo acontece dessa forma para louvor, para a glória de Deus. Algumas aplicações: precisamos aprender a confiar na suficiência da graça a fim de obtermos segurança no serviço cristão. Entendemos que não é o nosso desempenho, a nossa força. Eu fiz um curso, então me capacitei. Hoje vemos muito isso, né? As pessoas aí com cursos que falam de curso de vendas, né, de motivacionais. Você pode, você é capaz, você... Não, nada de nós. Tudo Cristo. Cristo, em Cristo. Porque dele, por meio dele e para ele. Sim. Tomar atitudes também de confiança em Deus sempre e recusar a bajulação de nossas capacidades. Tomar atitudes, então, de confiar em Deus, unicamente no Senhor, e desprezar as bajulações. E nos alegrarmos, temos júbilo realmente no triunfo da graça, que não nos despreza no serviço cristão. Antes nos concede graça sobre graça, nos presenteando infinitas vezes, né? Muitas vezes mais do que não merecíamos. Nós não merecíamos nada e nós recebemos mais ainda em cima do que nós não merecíamos. Graça sobre graça, graça sobre graça. O cêntuplo, 100 vezes mais. Certamente, nenhuma mente, nem olhos, ninguém contemplou, nem pode conceber, imaginar aquilo que nos aguarda. Bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor, que nos concede diariamente a honra de servir. Bendito seja o Senhor, hoje e eternamente. Amém.